A graça e a paz de Cristo. Falando sobre interpretação da palavra de Deus, quando nós falamos em interpretarmos de maneira correta a palavra de Deus, surgem então alguns problemas, ou a gente poderia colocar como barreiras na nossa interpretação da palavra de Deus, da Bíblia. E nas dicas de hoje sobre como entender, interpretar e explicar melhor a palavra de Deus, nós vamos falar sobre a primeira barreira que nós encontramos quando nós queremos entender a palavra de Deus, que é a barreira cronológica, ou seja, a barreira do tempo. Sim, porque a Bíblia é um livro que começou a ser escrito por volta de 1500 anos antes do nascimento de Cristo e terminou, vamos dizer assim, de ser escrito no ano 90 depois de Cristo ou 100 depois de Cristo. Então já temos aí uma distância de 3.400 anos aproximadamente do tempo em que nós vivemos. Então surgem muitas barreiras para interpretarmos a palavra de Deus quanto a questão do tempo, porque nós vivemos em uma época muito distante do que foi escrito os primeiros livros e até mesmo dos últimos livros ali, dos livros de João, que foram escritos aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Então temos algumas maneiras de melhorar esse entendimento, porque quando nós lemos a Bíblia é importante que nós saibamos, pelo menos que nós tenhamos uma noção de em que época está acontecendo aquilo que a Bíblia está citando, é, qual era o tempo, mesmo que não tão precisamente, é muito importante que nós tenhamos uma noção disso. E uma dica muito importante, muito interessante para conseguirmos amenizar um pouco essa distância temporal que nós temos dos dias que nós vivemos para os dias que a Bíblia foi escrita, termos algumas, algumas Bíblias que nós temos informações, por exemplo, de quando o livro foi escrito, de qual era a data, pelo menos aproximada, em que a história ali do livro acontecia. E isso é uma coisa muito funcional, é uma coisa que nós podemos aproveitar bastante. Então é interessante que se você tem acesso a uma Bíblia de estudos, não precisa ser uma Bíblia tão elaborada, Bíblias até simples de estudos tem essa questão temporal, essa questão de datar ali os livros. É interessante que você leia essas informações antes de começar a leitura do livro para que você possa se situar ali aonde, em que momento da história está acontecendo a passagem que você está lendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos na Bíblia mesmo, numa Bíblia física, para que você possa entender melhor. Então, nós temos aqui uma versão da Bíblia de Estudos Genebra, e ela traz aqui algumas informações antes de cada livro. E aqui nós estamos nas informações referentes ao livro de Gênesis, tá? Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, e aqui a data e a ocasião. A gente vê ali a parte grifada, dizendo que o livro ele remota ao século 14 antes de Cristo. Lembrando que também o entendimento dessas siglas é bem importante. AC significa antes de Cristo, ou seja, 1400 anos antes de Cristo, século 15 antes de Cristo. A sigla DC vai representar então anos depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo. E também você pode encontrar a sigla AD, que significa Anno Domini, que traduzido é Ano do Senhor, que também significa uma data depois do nascimento de Cristo, ou seja, depois do Anno Domini, que foi o ano primeiro, que é o ano do nascimento de Cristo. Então, aqui nós vemos que Gênesis foi escrito provavelmente 1400 anos antes de Cristo. Uma coisa importante também de lembrar é que toda vez que você lê uma data que está antes de Cristo, que está com a sigla AC,
Quanto maior o número, mais antigo e não como no nosso caso. Né? No nosso caso, o ano de 2022, que nós estamos hoje, ele é mais recente do que o ano de 2021, e assim por diante. Né? E no caso dos anos AC é ao contrário. Tá? Então isso é só uma observação. Para nós termos uma ideia da importância de você relacionar a data aos livros, você sabia que provavelmente o livro de Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito? Acompanhe comigo essas próximas informações. Aqui então nós estamos com as informações do livro de Jó. E vale lembrar que eu tô gravando assim de forma bem caseira para que fique bem claro que é uma coisa simples de você fazer. Basta você ter acesso a uma Bíblia que tem essas características, né? E aqui também minha Bíblia já é uma Bíblia bem usadinha, faz muito tempo que eu tenho ela já, foi uma das minhas primeiras Bíblias de estudos, mas é uma Bíblia que eu indico também muito, essa versão, a Bíblia de Estudos Genebra, é muito boa para estudos. E aqui nós vemos no livro de Jó, então, data e ocasião. Nós vemos que esse livro, então, ele se situa numa data posterior a 1500 antes de Cristo. Então, como a gente já havia explicado, quanto maior o número aqui, maior a distância para o ano de nascimento de Cristo, ou seja, a gente está voltando no tempo. Então, 1500, no caso, é mais antigo do que 1400 antes de Cristo. 100 anos antes, então. Então, aqui nós vemos só uma curiosidade. O livro de Jó provavelmente tenha sido o primeiro livro escrito. Claro que as informações do Gênesis datam de aproximadamente 1900 antes de Cristo, né, que seria aproximadamente a data ali de Adão, dos patriarcas ali da Bíblia. Mas a gente vincula o registro da história de Gênesis como sendo de autoria de Moisés, portanto, 1400 antes de Cristo. Então também citei essa questão do livro de Jó ter sido provavelmente escrito antes do livro de Gênesis, para que a gente possa entender uma coisa muito importante. A Bíblia não é um livro que está organizado cronologicamente. Muitos estão sim em ordem cronológica, mas não necessariamente a Bíblia toda acontece numa ordem cronológica. Então é importante que a gente tenha isso em mente sempre quando nós estudamos a palavra de Deus. Então essa foi a dica de hoje sobre como interpretar melhor a Bíblia. É muito importante que cada vez que nós estudamos, que nós meditamos na palavra de Deus, nós tenhamos pelo menos uma noção de quando acontece aquilo que nós estamos lendo, em que parte do tempo nós estamos em que parte do tempo a história está acontecendo, quais os eventos aconteceram antes da vinda de Jesus, qual os eventos aconteceram depois do nascimento de Jesus, para que nós tenhamos então uma noção melhor de como as coisas aconteceram. Tá ok? Então, bons estudos, te vejo no próximo vídeo. Então, bons estudos, eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus e que Deus te abençoe.